Vamos agora direto da redação do jornalismo da TV Gazeta, ele, o repórter Luciano Penteado. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações, viu, Luciano? Luciano vai atualizar as informações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Regina. É isso aí, vamos trazer aqui para o pessoal do Mulheres, uma boa tarde para todo mundo. Hoje foi o segundo dia, dessa invasão à Ucrânia, segundo dia de bombardeios na capital Kiev. De acordo com o governo de Moscou, 118 alvos militares foram atingidos de ontem para hoje, o que inclui 5 caças ucranianos. Mas nós não temos ainda, Regina, números confirmados de mortos e feridos do que a gente já tinha divulgado ontem. Agora são 9h30 da noite lá na Ucrânia. Esse balanço aí de mortes e feridos deve ser divulgado logo mais. O presidente Vladimir Putin deu uma declaração hoje à tarde muito forte. Ele disse que quem tentar interferir ou criar ameaças para o nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências nunca antes experimentadas na história. Palavras do Vladimir Putin. A Ucrânia, Regina, está se defendendo, Tem uma diferença muito grande do aparato militar da Rússia, que é o segundo maior do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, e o da Ucrânia. Então, eles estão defendendo, segundo muitos analistas, essa defesa, ela até que está muito significativa, porque também houve, da parte ucraniana, a derrubada de um avião russo que sobrevoava a capital Kiev. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que já matou 1.000 soldados russos, teria matado 1.000 soldados russos. E essa diferença de exército, como eu falei. Bom, também tem informações de que a capital Kiev, isso são informações vindas dos Estados Unidos, de que a capital Kiev pode ser tomada já nos próximos dias, porque as tropas russas estão se aproximando, já há soldados do exército na capital, mas as tropas maiores, com mais robustez, estão se aproximando da capital Kiev, e esse é o grande temor do momento. O que vai acontecer quando essas tropas chegarem, qual vai ser a ordem do Putin, se ele vai determinar o fim do governo de Kiev, se ele vai até, de repente, implantar um novo sistema de governo. Já se fala, inclusive, Regina, que estaria nos planos do governo russo a morte do presidente ucraniano Volodymyr Lukashenko, mas isso, claro, não está confirmado oficialmente. A gente também tem imagens, Regina, específicas que repercutiram muito hoje. Temos, por exemplo, imagens de um avião russo abatido pela Ucrânia, feito por uma moradora. Essa imagem que a gente está vendo seria uma aeronave russa abatida pela Ucrânia, que caiu ali em uma cidade, não é na capital Kiev, mas chamou bastante a atenção. Na sequência, a gente vai ver imagens de moradores de Kiev sendo abastecidos com munição. O governo ucraniano distribuiu armas para os moradores se defenderem, portanto, eles estão aí nessas imagens se abastecendo de armas, de munição realmente para fazer uma autodefesa, que é aquilo que eu falei do exército ser desproporcional, por isso que ele está dando armas à população. E essa imagem, Regina, um tanque russo que passou por cima de um veículo civil em Kiev. Felizmente, o motorista desse carro, o motorista do veículo, ficou ferido, mas não morreu. Tá aí a imagem do carro retorcido. Ele sobreviveu a esse ataque desse tanque russo que passou por cima desse veículo ucraniano. É uma imagem bastante forte. Luciano, o carro estava em movimento, então era evidente que tinha gente dentro. Exatamente, estava fora da rota em tese, Não havia motivo para... E olha essa imagem, Regina, bebês que foram abrigados em uma espécie de bunker, porque como a gente falou ontem, das pessoas estarem buscando abrigos, pessoas de uma maternidade levaram esses bebês para um local mais protegido no subsolo da capital Kiev. E isso daí já é um outro momento. Jogadores de futebol que têm se manifestado, esse daí é o símbolo da bandeira ucraniana, têm se manifestado contra a guerra, com dizeres Stop War, que seria parem a guerra, esse aí, por exemplo, No War, e em apoio à Ucrânia, e também mensagens de repúdio à guerra. E também tem uma imagem bem curiosa, Regina, dos aviões, O espaço aéreo na Ucrânia está fechado já faz bastante tempo, e aí
um site que faz o monitoramento dos voos pela Europa captou como é que está a situação nesse momento. Tem muitos aviões, né, que voam pela Europa. Olha como é que está nesse momento. Ali a Ucrânia no meio, todas as rotas, né, ativas, e só o espaço aéreo sobre a Ucrânia sem nenhum avião passando, porque a orientação é para que os aviões evitem passar, justamente para que eles não sejam abatidos pelo exército russo, Regina. Essa é uma imagem real, não é uma montagem, né? Não, é uma imagem de um site de monitoramento internacional, chama Fly Radar, que monitora 24 horas por dia todos os voos que estão acontecendo nesse momento no mundo. Então, de todas as companhias aéreas, é uma imagem de agora há pouco, que eu registrei para a gente mostrar, e mostra como a Ucrânia está isolada nesse sentido do tráfego aéreo do restante do mundo, não é? Luciano Penteado, a guerra começou ontem e os números já são assustadores, as imagens aterrorizadoras. E eu queria saber se eu ouvi, inclusive vindo para cá, que a Fórmula 1 cancelou o grande prêmio que aconteceria na Rússia, porque segundo a FIA, segundo a organização Exato. do evento, procede essa informação? Procede super, assim, não só a Fórmula 1, não é? A Fórmula 1 cancelou o grande prêmio da Rússia, que nem seria agora, seria no segundo semestre, mas já cancelou devido a essa situação, e a UEFA também cancelou a final da Champions League, que estava programada para o dia 28 de maio, que seria em São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia. O jogo, né, a final, o campeonato está rolando, mas a final já foi transferida para o estádio de Paris. Então, são as duas mudanças no ambiente esportivo, que são já consequências disso que a gente tem falado, né, Regina? Essas consequências que fogem aí da alçada militar mesmo. Sim. Agora, existem negociações, há possibilidade de um cessar-fogo ou está fluindo de acordo com o Putin, de acordo com o que ele quer? Pois é, então, o Vladimir Putin é aquela pessoa meio empoderada, né? Porque ao mesmo tempo em que ele tem se aproximado de Kiev e tem intensificado os ataques, ele também falou durante a tarde que está disposto a negociar o que seria um cessar-fogo, que seria uma trégua nas negociações. Só que colocou uma condição. Qual que é a condição da Rússia? Que a Ucrânia, como a gente também falou ontem, não adentre na OTAN. A OTAN, que é aquele grupo militar do Atlântico Norte, organizado e liderado pelos Estados Unidos. A Rússia quer como condição que a Ucrânia recue, porque os Estados Unidos têm a intenção de que a Ucrânia faça parte da OTAN. Então essa foi a primeira condição, e que também que a Ucrânia entregue as suas armas. A gente tem um mapinha também para mostrar, que é esse daí, ó. A OTAN são 30 países, né? Tem vários, esses são os da Europa. Os em amarelo claro são os que já faziam parte antes, são aliados históricos dos Estados Unidos. Sim. Esses no amarelo mais escuro, mais do leste, são países que hoje fazem parte da OTAN, mas que têm uma tradição de aproximação com a Rússia, que está em inglês aí, mas é basicamente Estônia, Letônia e Lituânia, Polônia, Romênia e tal. Esses países já estão na OTAN e a Ucrânia está bem ali do lado. Sim. Então, se a Ucrânia entrasse para esse grupo, ela faria uma fronteira, né, estaria na fronteira direta com a Rússia. E é isso que o presidente Vladimir Putin tem alegado, que seria o aumento, né, da influência americana na região. Alega que houve lá atrás, no passado, um acordo para que essa influência americana não se expandisse para o leste europeu. A Rússia alega que essa regra foi descumprida e os Estados Unidos rejeitam essa tese e apostam na legitimidade desse grupo militar da própria OTAN. Tem informações também, Regina, de brasileiros. São, de acordo com o Itamaraty, 500 brasileiros que vivem na Ucrânia. 180 deles já procuraram ajuda da Embaixada Brasileira lá em Kiev, né? Para pedir ajuda, para pedir informações. Voltar. Exato, pessoas tentando voltar. Como a gente viu aí, o espaço aéreo está fechado, então a gente não sabe como que isso seria feito, mas daqui a pouco no horário local, né, agora são 9h30 lá, como eu falei, às 10 da noite está programado um trem que o governo brasileiro disponibilizou, um trem onde os brasileiros não vão precisar gastar com bilhete, com nada, um trem que vai sair da capital Kiev rumo a essa cidade que chama Chernivtsi, que é uma cidade pequena que fica no oeste. Segundo o governo, já é uma medida para pelo menos retirar esses brasileiros da linha de frente da guerra nesse momento, que é a capital Kiev. Então, nessa cidade, eles estariam mais protegidos, não há previsão
de que esses brasileiros voltem para o Brasil e nem que eles cruzem a fronteira. Não há ainda expectativa de que eles vão, por exemplo, para a Romênia nem para a Polônia. Então eles vão, por enquanto, para essa cidade menor e a gente vai seguir monitorando, claro, para saber a situação desses brasileiros, quando que eles vão poder, de fato, retornar, né? Imagina a angústia das famílias. Agora, mais informações no Jornal da Gazeta. Que horas começa o jornal, Luciano? 7 horas da noite. Mais uma vez, nossa equipe está aqui de plantão, na correria desse segundo dia, para trazer para vocês todos os detalhes desse segundo dia de conflitos, Regina. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de novo. Repito, eu sei que, imagino que vocês devam estar trabalhando muito além da conta, então muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e as suas informações conosco, Luciano. A gente é que agradece, conte conosco. Sempre, bom trabalho, viu? Valeu, obrigado. Até mais. E aí, a